O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias aqui presentes e as que também rezam conosco pelos meios de comunicação aqui da Paróquia São Roque e também pela Rádio São Roque aqui de Faxinal do Soturno. Nós estamos celebrando ainda a Páscoa, tendo presente que a Páscoa se estende desde o domingo da ressurreição de Cristo até o Pentecostes. Portanto, é um tempo festivo. Esse tempo é um tempo de festa, visto que o Cristo venceu a morte de uma vez por todas. Então, momento de celebração, momento de alegria, momento de louvar e bendizer a Deus, por nos dar a graça de alcançarmos a vida eterna. Primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João estão diante do tribunal, sendo questionados por terem feito o bem. Isso aqui é uma questão bastante inusitada, né? Geralmente se questiona uma pessoa quando ela pratica uma atrocidade, uma maldade. E eles estão sendo questionados, interrogados por terem feito o bem. Interessante isso. Tudo por uma causa certamente de inveja, de poder, né, que estava presente aí naqueles que estavam interrogando os dois. Bem, então Pedro, que não tinha papas na língua, né? Pedro não tinha medo, né? Pelo que dá para se notar. Ele diz: olha, o Cristo, aquele que vocês mataram, diante das autoridades, né? O Cristo, aquele que vocês mataram, ele se tornou a pedra principal. Essa pedra que vocês rejeitaram é a pedra mais importante de todas. E é por causa desse Cristo que vocês mataram, mas que não está morto, que está vivo. É por causa dele que este homem, que vocês estão nos interrogando aqui, né? Porque eles estavam sendo interrogados porque tinham curado um paralítico. É um paralítico que ficava sempre na porta do templo pedindo esmolas. E aí Pedro e João vão se aproximar. Ele vai olhar para eles esperando que eles vão dar uma esmola. E aí Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo, se levante e ande. E aquele homem ficou em pé naquele mesmo instante e entrou com eles, com Pedro e João, no templo, louvando e bendizendo a Deus por ter recebido a graça da cura. E é por esta causa que Pedro e João estão agora diante do tribunal sendo interrogados por terem feito o bem. Amados irmãos e irmãs, Pedro não poupa palavras para dizer: olha,
reconheçam o erro que vocês cometeram, se arrependam dos pecados, voltem o coração de vocês para Deus, a fim de que vocês possam viver, a fim de que vocês também possam um dia alcançar a vida eterna, a salvação. Mudem de vida. Amados irmãos e irmãs, é importante também nós tomarmos como exemplo esta mesma imagem de Pedro e de João. Eles reconhecem que aquele homem foi curado não por mérito deles, mas pelo próprio Cristo. Eles são instrumentos de Cristo, assim como todos nós batizados também o somos, todos nós batizados. Muitas vezes também Deus, o próprio Cristo, continua fazendo milagres, continua curando pessoas através de uma palavra que nós proferimos, através de uma visita que nós fazemos. Ele continua realizando milagres e nós somos os canais por onde Deus se comunica. Deus continua falando ao mundo, Deus continua nos falando através dos nossos irmãos e irmãs, através da natureza, né? Ou através da própria palavra. Deus sempre fala. Nós é que muitas vezes não escutamos. Temos dificuldade de escutar porque vivemos num mundo muito barulhento, né? Muito agitado. Então, para escutar a Deus é preciso silenciar, fazer silêncio, silenciar o coração. É importante a gente fazer silêncio externamente, mas também internamente. O seminarista, o Ryan, diz, olha, é bom aqui é bom estar aqui, porque aqui é um lugar de silêncio, aqui em Faxinal. Ele está falando de Faxinal do Soturno, né? Aqui é um lugar de silêncio. É bom a gente estar aqui. Viver sempre no barulho é complicado, né? É complicado, deixa a gente estressado. As pessoas que moram na cidade, elas não veem a hora de chegar ao final de semana para sair da cidade, para ir para o interior. E a qualidade de vida não está na cidade. Por isso que eu digo sempre que vocês são privilegiados, gente. Vocês são privilegiados por morar num lugar de silêncio. Isso aqui é um paraíso. É um paraíso e é um privilégio de poucos. Bem, então vejam, importante silenciar e reconhecer que Cristo fala por meio de nós, ou através de nós. E nós somos chamados filhos de Deus, né? Diz a segunda leitura aqui, que nós somos chamados filhos de Deus. E que grande presente de amor o Pai nos deu. É um presente de amor, gente. Ser chamados filhos de Deus. A partir do batismo, nós recebemos um carimbo. É como você carimbar o boi, né? Se alguém de vocês já lidou com isso, né? Sabe como é que é o negócio, né? A partir do momento que você marcou o boi, aquela marca não apaga mais. E aquela marca diz a quem pertence o boi. No batismo nós recebemos uma marca. E essa marca diz assim, que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos a Deus. E essa marca nunca se apaga. Mesmo que nós queiramos, essa marca jamais vai se apagar. Portanto, não tem como cancelar batismo, gente. Teve gente já que mudou de religião e depois procurou a igreja católica e diz, olha, eu quero cancelar meu batismo. A gente tem que dizer assim, ó, você precisa estudar um pouco mais, né? Não tem como cancelar sacramento. Não tem como cancelar batizado. Não existe isso. A partir do momento que você recebeu o sacramento do batismo, é para sempre. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo vai nos dizer hoje, Ele vai se apresentar como o bom pastor, justamente para tecer algumas críticas aos maus pastores existentes na sua época. Então Jesus vai dizer aos judeus, né, às lideranças judaicas, ele vai dizer, olha,
Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu falo, elas escutam a minha voz. Os mercenários, e aqui, gente, a palavra mercenário, você já sabe o que significa, né? Os mercenários não são pastores, são falsos pastores. Por quê? Porque eles não amam as ovelhas. Muito pelo contrário, exploram as ovelhas em benefício próprio. Quando o lobo se aproxima, esse pastor, ele não protege as ovelhas, ele foge e deixa as ovelhas na mão. É próprio de um falso pastor. Jesus está criticando aqui, gente, as lideranças daquele tempo, que eram lideranças também que exploravam o povo e que pensavam somente em si mesmos. Não estavam interessados no bem do povo, estavam interessados somente no seu próprio bem. E certamente nos tempos atuais ainda nós convivemos com isso. Infelizmente ainda existem essas categorias de falsos pastores. As notícias nos mostram. Temos que pedir a Deus que toque o coração dessas pessoas, a fim de que possam mudar de vida. Muitas vezes é doença, gente. Muitas vezes é por doença. Uma pessoa doente porque não precisa. A pessoa tem tudo, mas nunca se contenta com o que tem. E aí, se precisar passar a perna nos outros, não está nem aí. É como se fosse uma coisa normal. Não é por aí o caminho, né? A gente sabe disso. E Deus condena fortemente essas atitudes injustas que se fazem presentes na sociedade, na humanidade, até nos dias atuais. Amados irmãos e irmãs, de alguma forma todos nós somos pastores, hein? De alguma maneira. Todos nós exercemos a função de pastor. Quem está à frente de uma comunidade é um pastor. Quem está à frente de um grupo é um pastor. Quem está à frente de uma nação é um pastor. Quem responde por uma família é um pastor. Quem é catequista é um pastor. Quem é ministro é um pastor. Então, gente, todos nós exercemos de alguma forma a função de pastor. E a pergunta que temos que nos fazer é: como é que nós estamos exercendo esta função, esta missão de pastor? E o pastor, por excelência, é Jesus Cristo. E ele deve ser o modelo que nós devemos seguir, para colocar em prática também a nossa função de pastores. E é importante que nós procuremos nos configurar com Ele. Sermos um novo Cristo aqui neste mundo. A partir do batismo nos tornamos um novo Cristo. Ou seja, é como se nós disséssemos: olha, eu quero ser igual a Ele. Eu quero fazer o que Ele fez. Passou a vida toda fazendo bem. Nos amou até o fim. E o que é que Ele espera de nós? Que coloquemos em prática esse mandamento, o mandamento do amor. A relação entre o pastor e a ovelha se dá exatamente por esse mandamento, o mandamento do amor. Se não há o amor aqui, gente, não existe pastor, existe mercenário. Se nós tirarmos o amor aqui, nessa ligação, nessa relação entre pastor e ovelha, deixa de existir o pastor e passa a existir o mercenário, aquele que não se importa com as ovelhas. Vamos pedir ao Senhor que Ele toque o nosso coração. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de festa, né, da ressurreição de Cristo, que nós possamos também crescer cada vez mais como pastores, a fim de que nós possamos também ajudar ou colaborar para que aqueles que estão
sobre a nossa responsabilidade, que também eles possam fazer essa caminhada de aproximação de dia após dia do próprio pastor por excelência, que é o Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.